Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Tudo bem? Olha, eu tô aqui para fazer a introdução de mais uma novidade nessa segunda temporada dos vídeos do canal. Sempre depois do vídeo do debate, onde a gente analisa com mais profundidade um ano específico da academia, vai rolar um vídeo especial. E aí pode ser um collab, uma entrevista, um vídeo ensaio, um vídeo de curiosidades ou qualquer outro tipo de vídeo. E para começar essa jornada, eu tenho o prazer de trazer uma convidada muito especial e que teve presente aí na primeira temporada do canal. Um collab com Joyce Paz. Vocês já conhecem, né? Quem acompanha o canal desde a temporada passada, Joyce Paz, do Cinemascope. Tudo bem? Tudo bem, de volta aqui nesse novo formato, né? Isso, exatamente, fazendo collabs e... É sempre bom bater esse papo com convidados, né? Eu tava te enchendo o saco pra essa collab faz tempo. É verdade, né? Plantei essa sementinha lá em um debate, eu fiquei alimentando, né? É verdade. É que vocês não têm ideia do que rola nos bastidores dos debates, né? Rola esses papos, esses convites e tudo mais. E bom, mas que bom que deu certo, né? Sim. E hoje a gente vai falar, Joyce, né? Aproveitando só um parênteses pra falar que a gente gravou pro meu canal também, né? Sim, então, é verdade. Fiquem de olho aí também, a gente vai linkar um vídeo pro outro e tudo mais, mas vai ter collab nos dois canais. É verdade. E no canal do Cinemascope a gente falou sobre mitos do Oscar. Bem polêmico. Polêmico. Questões polêmicas. A gente desconstruiu vários mitos aí. Exatamente. Exato. Passe lá no Cinemascope TV e acompanhe. Mas aqui o assunto vai ser mulheres diretoras indicadas na história da academia, né? Esse foi um tema que nessa temporada de prêmios abalou, né, as estruturas de Hollywood. O Globo de Ouro foi uma coisa nunca antes vista, né? Sim. Foi uma coisa, uma ebulição. E esse tema veio à tona, um tema importante, necessário. E eu escolhi a Joyce para falar sobre isso porque ela sempre teve ligada a essas questões, sempre ligada no sentido de preocupada, né? Sempre estudou, sempre procurou ir atrás desses dados. Como vocês sabem, em 90 edições do Oscar a gente só teve 5 diretoras indicadas, né? Infelizmente, em 90 edições, o que é pífio, né? É muito, muito pouco. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar dessas 5 profissionais que foram indicadas ao longo dos tempos. Coincidentemente, a gente não falou de nenhuma delas na primeira temporada e até agora também na segunda, então vai ser legal, que vai ser um elemento novo aí pra gente conversar. Joyce, vamos fazer de forma cronológica, né? Então a primeira foi a Lina, né? Wertmüller em 1976. Quem foi Lina Wertmüller? Então, a Lina ela é italiana, né? Ela começou ali os primeiros movimentos dela, as primeiras incursões dela. Ela se envolveu bastante com teatro quando ela estava na universidade, a contragosto da família, porque ela teve uma criação católica, ela veio de uma família abastada. Ela nasceu em berço de ouro, falando português bem claro, e uma família bastante rígida, conservadora. Então ela, ali no momento em que ela estudou em colégios católicos e tudo mais, foi expulsa de algumas escolas, então ela... Era uma rebelde. Ela já era uma transgressora, assim, ela já estava interessada em outras coisas. E quando ela foi para a universidade, ela teve a oportunidade de se juntar a um grupo de teatro da universidade, então ela teve esse primeiro contato mais com esse mundo artístico, né? Dentro do teatro ela conheceu figurões assim, do cinema italiano, como Marcello Mastroianni, nomes aí importantíssimos que ajudaram ela nessa entrada no mundo do cinema, né, propriamente dito. Nessa aventura que é se fazer cinema, nessa brincadeira meio perigosa, né? Exatamente. Então o Marcello Mastroianni, ele teve um papel importante na vida dela, porque é através dele que ela conheceu o Fellini. Ah, sim, Fellini. Então ela começou trabalhando como assistente de direção do Fellini em 8,5. Então ela, enfim, né? Ela teve aprendeu com um grande mestre, né? 8,5 é um dos maiores filmes da filmografia dele. Que professor, né? Pois é, né? Que homem, ter que professor. Ter uma aula dessa é pra poucos, né? Sim. Então ela foi meio esse contato dela com o meio do teatro e com atores renomados que também trabalhavam no cinema, possibilitaram a entrada dela nesse meio. Ela aprendeu muito com o Fellini, eles ficaram amigos. Inclusive, ela conseguiu fazer o primeiro filme dela com parte da equipe que trabalhou em 8,5, porque ela fez amizades por lá, então a equipe do Fellini, assim, que eram meio os habituês, assim, que estavam acostumados a trabalhar com ele, ajudaram ela a dar esse primeiro passo. Então, ela entrou, assim, meio começo da década de 70, né? Se não me engano é de 72 o primeiro filme dela.
Então foi relativamente pouco tempo, né, entre esse primeiro filme e a indicação dela, né? Então foram aí 3, 4 anos, Sim. né? E ela foi indicada nesse ano de 76 como, além de diretora, também como roteirista, né? Sim. Ela foi indicada pelo Pasqualino Sete Belezas, né? Que é protagonizada pelo Giancarlo Giannini, né? Que ele teve uma parceria meio de longa data com ela, assim, acompanhou o trabalho dela ao longo dos anos, ele veio aparecer em outros filmes posteriores. E ela sempre foi ligada muito a questões feministas, ela sempre teve uma crítica política, tanto é que Pasqualino Sete Belezas tem tudo a ver com isso, né? Então, seria a minha próxima pergunta. O filme também conversa muito com essas questões, né? A própria produção mesmo, né? Sim, ele fala de soldados, né, italianos, que é o Pasqualino no caso, né? E um amigo colega dele lá. Na verdade, o Pasqualino, ele é envolvido... Ele é um típico malandro, assim, né? Daquela época, assim. E aí ele tem 7 irmãs, né? Que são essas 7 belezas, que é um título super irônico, né? Porque, enfim, elas não são belas, mas elas fogem bastante, assim, do estereótipo de beleza. Ele é o único homem dessa família, então ele é extremamente paparicado, ele é super machista, e ele é meio manda-chuva, assim, e tal. Ele é meio patriarca da família, né? Porque ele não tem pai, ele assume aquela figura mais... Mas é meio ogro também, né? Bem ogro. Então ele encarna um pouco aquele tipo sedutor, mas também machista. Ao mesmo tempo que ele é meio truculento com as irmãs, ele é meio bobão e medroso pra máfia, porque ele tem umas entradas assim com a máfia. Mas o fato é que acontece uma situação, não vou revelar aqui, acontece uma situação que ele acaba indo preso. E aí, da prisão, ele vai pro hospital psiquiátrico e acaba caindo na guerra, né? Tá nesse contexto da guerra. Então ele vai parar na Alemanha e ele deserta, né? Uhum. E ele acaba sendo capturado pelos nazistas. Sim. E vai parar no campo de concentração. Então a história Ou seja, é um filme pouco... denso, né? É um filme cheio de nuances aí, vai e volta. Sim, ela trata de uma questão super pesada, né? Que é a questão da guerra. E fala um pouco assim da miséria humana, né? Mas de um jeito que eu nunca tinha visto, assim. Isso é muito legal. Você acha que pelo fato dela ser mulher, né? Mudou essa abordagem em relação a esses temas todos? Guerra, o próprio homem, né? Ela retratando esse cara, essa figura masculina? Então, ela chegou a ser muito... Isso é meio complicado, porque ela chegou a ser muito questionada já, porque ela era uma feminista... ela é uma feminista assumida, super militante, ela tem esse histórico na militância feminista, porém, a maioria dos filmes dela, inclusive Pasqualino, são protagonizados por homens super ogros e misóginos e machistas. Então ela sempre foi muito questionada do tipo assim, você tá preocupada com certas questões, mas por que seus personagens têm esse certo estereótipo e tem esses delineamentos, assim. Então era uma coisa que eu não sei se o fato dela ser mulher mudou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o filme ele tem várias camadas, independente dela ser mulher ou não, assim. Eu acho que a questão do personagem... Porque, assim, ele é um personagem que você, querendo ou não, ele pode ter vários podres e tudo mais, mas no final você tem uma empatia com ele, né? Entendi. Ele é o típico anti-herói, né, na verdade, sim, né? Sim. Você consegue se solidarizar com ele e com o sofrimento dele, com toda aquela situação, assim. A última cena do filme é super triste e super... Você vê a transformação, assim, no rosto, sabe? O trabalho do ator é muito bom. Mas eu acho que, nesse aspecto, o filme até contribuiu um pouco contra ao que ela pregava, assim. Então, o fato dela ser uma mulher não mudou o filme em si. Você acha que um homem poderia ter facilmente dirigido esse filme da mesma forma? Não teria Sim, eu acho que ela foi super competente. Claro, mas eu acho habilidosa e tudo mais. E eu acho que ela tratou de um tema muito pesado e que já foi, assim, tratado a exaustão no cinema. Sim, mas de uma forma muito única, porque o filme ele é ácido e ele é triste ao mesmo tempo, mas ele tem humor negro, mas ele tem um suspensezinho, então ele tem várias... complexo, ele né, bem na complexo. verdade. Assista, Pasqualino, Sete Belezas, de 76, realmente um filme muito bom, assim, e conseguiu chegar lá, né, conseguiu ter essa indicação que foi histórica, é a primeira mulher da história da academia a ser indicada. E demorou, né, até a gente ter uma segunda, aliás, isso é recorrente, né, demorou até a primeira, depois demorou, porque a gente teria uma segunda indicada só na década de 90, né, a Jane Campion, né? Neozelandesa. Neozelandesa. Então, e ela também foi indicada por roteiro e direção. Vamos falar um pouquinho então da Jane?
Esse trabalho aí de 1993. Eu amo o piano, assim, mas eu sou super suspeito pra falar. E eu acho que o piano é só fazendo uma ponte, assim, que a gente falou da Lina, é um caso que a gente pode dizer que eu acho que a mão de ser uma diretora mulher fez toda a diferença na abordagem. Mas enfim, a Jenny, ela já chegou no Oscar embalada pelo prêmio em Cannes, né? Sim. Então ela já tava super bem cotada. A Holly Hunter, que protagoniza o filme, assim, levou todos os prêmios da temporada. O filme já chegou muito bem, né, no Oscar. E a história do filme, basicamente, eles passam no século XIX, né? Tem uma pianista, uma mulher que toca piano, e ela é muda e tem uma filha, ela é uma viúva, ela é protagonizada pela Holly Hunter, e ela é prometida pelo pai dela, né, em casamento, pra um dono de terras na Nova Zelândia. Só que ela sai da Escócia, né? Vai pra Nova Zelândia, é tipo quase sair do mundo civilizado e ir pro mundo selvagem, assim, exatamente, roça mesmo, né? Porque é lama total. Sim. Literalmente. E é uma mudança bem abrupta na vida dela. E lá ela começa a viver uma história de um amor proibido, né? Com um dos homens, ele é como se fosse um braço direito do marido dela, né? E ela não consegue desenvolver essa relação com o marido dela e tal. E acaba tendo uma relação com esse homem. E tudo tá permeado por essa história do piano, né? O piano, na verdade, também é super importante ali pra construção daquelas relações. E eu acho que esse filme faz toda a diferença. Eu até vi um comentário uma vez, assim, desses fóruns e tal, num site de discussão. Aí um garoto comentou assim, um homem, não sei, comentou assim: eu não sei, esse filme é super chato, não sei o que, eu não sei porque tanto, toda mulher que eu conheço ama esse filme, eu não sei porque que elas amam tanto. Eu fico me perguntando, porque toda mulher que eu conheço ama esse filme e tudo mais. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E eu tava revendo ele recentemente, né, pra gravar um vídeo. E aí eu fiquei pensando nisso, que o filme, ele tem a construção dele, a própria construção da personagem da Ada, né? Que é essa protagonista, a relação dela com esses dois homens. Eu acho que tem muitas nuances ali que dificilmente... Até a questão de enquadramento, né? As relações amorosas entre ela e esse outro homem. Os próprios enquadramentos, a própria noção do silêncio, assim. Eu acho que o filme tem uma sensibilidade. É que eu não quero entrar nesses méritos de, tipo, mulher é mais sensível, o homem não é, sabe? Não tô entrando nisso, por favor. Mas eu acho que tem, entendeu? A noção até de como você trata o corpo feminino, tipos de enquadramento. Tem coisas que não tem jeito, sabe? É uma questão do olhar. Então eu acho que ela trouxe esse olhar, e principalmente ser uma história protagonizada por uma mulher e tratar de, enfim, de uma paixão bem visceral. Visceral, assim, né? E esse filme, ele foi indicado pra melhor filme também nesse ano. E assim, e não era azarão, não era cotista, como a gente às vezes brinca aqui no canal. Ele era um dos favoritos, né? Ele entrou assim, arrebentando. As críticas americanas foram extremamente favoráveis, né, na época. Sim, ela tava assim na crista da onda. E só pra complementar, eu acho que o fato do filme ser contado por uma perspectiva feminina, no sentido de que a história é contada através dos olhos da Ada, né? Da protagonista. Acho que isso muda tudo. Então, ela é o objeto de desejo dos dois homens. Sim. Ela entendeu? Tem essa relação dela com a filha, dela com o piano. Então, ela é uma personagem muito tridimensional, muito complexa. E ela... Enfim, eu acho que isso faz toda a diferença. Tem algumas decisões que eu acho interessante, que é, por exemplo, o filme da década de 90. E tem uma cena de nu frontal masculino. Sabe? Quantos filmes que a gente vê na vida que a gente vê mulheres nuas? Milhares. Muitos. Agora, quantos homens nus você já viu nos filmes? Muitos poucos. É bem menos. Dá pra contar nos dedos. A relação... Michael Fassbender no Shame... Teve aquela cena que, nossa, quebrou a internet. Virou meme, quebrou a internet, entendeu? Verdade. E é coisa de, 5, 6 anos atrás? Então eu acho que isso foi muito ousado, assim. Eu acho que esse tipo de detalhe, que não é tão detalhe assim, acho que o fato de ser uma mulher atrás das câmeras fez diferença. Legal. E se a gente falar da terceira, Sofia Coppola, demorou mais de 10 anos, né, para essa terceira indicação. E aí, além de roteiro e direção, ela também foi indicada pela produção do Encontros e Desencontros, né? Bom, Sofia Coppola vem de uma família, né? O pai dela já é um cineasta. Difícil, né? Ser filha da Sofia Coppola. Exatamente. Ela sempre colocou em muitas entrevistas, né? Enquanto pra ela foi difícil de se descobrir nesse meio, ela até começou a carreira dela como atriz e tudo mais, mas ela sempre gostou de escrever. Então eu acho que o
fato aquela questão das circunstâncias, né? A própria família dela e tudo mais. Ela acho que meio demorou um pouco pra encontrar o caminho, assim, onde que ela ia se encontrar, assim, dentro dessa estrutura, né, de produção de cinema. Você é atriz, diretora, roteirista, que ela sempre se deu super bem também. Então eu acho que o Encontros e Desencontros, assim, eu gosto muito do Virgens Suicidas, eu acho que foi uma baita estreia, assim, dela. E ela já mostrou, depois a gente foi ver, que desde o primeiro filme ela já tinha traços autorais que foram ali sendo mostrados ao longo da carreira dela, então eu acho isso incrível, porque ela meio que já diz ao que veio, assim, desde o começo. E eu acho muito legal que ela tenha tido esse reconhecimento, porque eu acho que Encontros e Desencontros foi meio que um antes e depois, assim, na carreira dela, sabe? Com certeza. De uma afirmação, sabe, dela dentro dessa indústria, assim. Porque é um roteiro que é super pessoal pra ela, que é baseado em experiências pessoais dela. Sim. Então tem muito dela naquele filme. Então é uma afirmação dela enquanto diretora. E então eu acho até que autoestima mesmo, né? Exatamente. Como alguém que é capaz, e que vai querer se provar, né, dentro dessa família. A pessoa quer se provar. Então, isso eu acho que deve ter sido um peso muito grande, né? Sim. Porque o seu pai é um dos maiores, sei lá, da nova Hollywood. Seu tio é um ator super famoso também. Então, quer dizer, é complicado. A tia dela também é diretora. Todo mundo é super envolvido, assim. Então, é uma coisa... E aí você tá lá numa cerimônia, vencer um Oscar pelo roteiro e tá indicado entre os grandes ali, né? Nesse ano, acho que foi uma coisa incrível, né? Eu acho legal porque Encontros ele ainda tem um filme, é o que a gente tava falando até no nosso collab, né? Ele é um filme com cara de um filme independente, né? Ele tem aquele pezinho, um filme cult, independente, que a gente chama, assim. Então eu acho muito legal também que com um trabalho autoral, com um trabalho bem fora, assim, de um trabalho de estúdio, ela tenha conseguido chegar lá, assim. Isso eu acho muito importante também. Não, com certeza. Eu acho que são casos e casos aqui que a gente está descrevendo, mas a Sofia Coppola, as próprias questões pessoais dela também gritam, né, no caso desse trabalho aí. Sim. Eu arrisco dizer que a Greta, eu até fiz tava fazendo comigo esse paralelo, que a Greta, eu acho que ela é tipo uma Sofia Coppola jovem, assim, sabe? Dessa geração, assim. Já vamos chegar nela. Vamos chegar. Antes da Greta, a gente teve a vencedora Kathryn Bigelow em 2009. Aí já demorou menos tempo. Felizmente, demorou menos tempo para até chegar. E ela, além de ser indicada e vencer, ela não venceu de qualquer um. Ela venceu da maior bilheteria da história, que foi Avatar, né? Sim. Guerra ao Terror. Aí já é um filme que a gente fala... É uma temática que o cinema americano adora, né? Sim. Guerra. E o que eu acho mais legal de tudo é que ela não só foi a quarta mulher, como ela foi a primeira a ganhar, e de cara ela já quebra um pouco aquele mito, falando dos mitos do Oscar, ela já quebra um pouco aquele mito de que mulher não sabe dirigir filmes de guerra, mulher tem que fazer comédia romântica, coisas absurdas que a gente escuta por aí. A mulher só tem que faz filme fofo, porque mulher é sempre fofa, porque o homem é bruto. Sai um pouco dessa coisa. Então, ela mostrou que sim, as mulheres podem se dar bem em qualquer gênero do cinema, em qualquer tipo de filme, até num filme de guerra, que geralmente está associado a uma coisa mais crua, uma coisa mais difícil. Dúvida. Eu tava lendo algumas coisas que eles gravaram na Jordânia, e aí metade da equipe desmaiou, que era calores de 45 graus, situações aquele ar seco no meio ali. da guerra mesmo, né? Sim, e eles estavam em zona de guerra real. Então, real. Então, tenso, gente. Foram situações, assim, totalmente bizarras, assim, de gravação. E eu acho que Guerra ela ao teve Terror... muito pulso, assim, é um filme que você tem que ter muito... Pra conseguir, né? E o elenco todo masculino, né? Exatamente. Você conseguir se provar e conseguir se colocar num ambiente que já é hostil, num ambiente físico, né? Geográfico, que já é hostil, e num ambiente simbólico ali, né? Que é de toda essa equipe, né? E eu acho que o filme, ele é bom em qualquer momento. Se a gente assistir hoje, a gente tem... eu tava revendo. Você reviu? Dias. Pô, incrível. E eu acho, inclusive, que aquele filme que ela fez depois sobre a captura do... Eu amo. A Hora Mais Escura. Eu acho melhor, inclusive, do que o Guerra ao Terror. Que assim. traz uma mulher, né? Exatamente. Centro, né? Então eu também tendo que lutar com essa coisa, né? Exatamente. Tendo que se provar 3 vezes mais, né? Pra mostrar que tem valor, tendo que brigar contra o sistema, tendo que brigar por esse preconceito, o fato dela ser mulher e tudo mais. Não, e teve uma ironia nesse ano de 2009, foi a primeira vez depois de, sei lá, 50 anos que voltaram a ter 10 indicações para melhor filme. E o James Cameron, que era o principal concorrente, é ex-marido. Era ex-marido dela, né? Então teve até na época, criou-se essa... eu acho uma baboseirazinha, né? Porque isso não deveria contar em absolutamente nada, né?
Mas foi muito A interessante. galera não ia perder esse gancho, né? A galera não ia perder esse gancho, né? E assim, a grande disparidade que eu vejo é o seguinte, ela conseguiu vencer, até porque em termos de público, a bilheteria do Guerra do Terror foi muito baixa. E Avatar foi muito alta. Então, e mesmo assim a academia não te deixou contagiar. Sim. Conseguiu dar o prêmio pra ela. Exatamente. E olha que doido, né? A primeira mulher indicada falava de guerra e a vencedora falando de guerra. Olha isso. Acabei de pensar isso. Olha isso, eu também não tinha pensado nisso. Reflitam. E é muito legal porque ela fala de guerra, mas ela dá uma perspectiva muito, muito focada, né? Porque ela não quer abraçar a guerra como um todo. Ela está falando dos caras que desarmam bombas durante um período de tempo X. Então é o recorte do recorte. Exatamente. Então o filme ele tem uma estética super documental. Super. Então, enfim, tem... Não, e ele é meio claustrofóbico, muito. assim, você tá sempre esperando que vai dar errado, né? Você tá desde o começo esperando, você fala, não, vai dar errado. Não, agora não deu certo, mas vai dar errado. Você tá sempre, já começa dando errado o filme, Exatamente. né? Não, já é errado... O que dispara o filme já é uma cagada, Já é uma cagada. E eu acho que isso é muito mérito de uma diretora, de um bom diretor, independente de quem seja. Tem uns planos incríveis, né? Verdade. Tem uns planos incríveis, assim, principalmente... Aquelas tocaias. Aquelas aéreas, assim, aqueles planos mais aéreos, assim, que como se fosse a visão da galera dos locais, né? Vendo eles fazendo ação, que foi o que mais me chamou a atenção também, essa coisa dos locais assistindo, né? Sim. Tudo isso. Aí você não sabe se a pessoa é só uma vítima por estar ali no dias das circunstâncias, né? De estar ali no lugar, ou se ela é uma pessoa que tá ali meio infiltrada e que vai dar letra pra tudo dar errado. E aí tem uns planos, assim, uns enquadramentos, sabe? Com a grade, que é meio olhar, assim, pela janela, incrível, no meio das grades. Bom. Nossa, tem uns planos, a assim, linguagem é dá incrível. pra printar. Assim, verdade. Tela, né? Fundo de tela. Bom, e chegando aí a última, né, indicada agora, dessa última temporada de prêmios, a Greta Gerwig, ela vem, né, essa temporada ela foi muito explosiva nesse ponto, nessas discussões, né, relativas à mulher, à inserção da mulher no mercado de cinema, em função do escândalo Harvey Weinstein, ainda do final do ano passado. Que só tende a piorar, né? E que só tende a piorar, né, porque infelizmente é uma realidade de muito tempo, né, e não só, acho que de Hollywood, eu acho que, enfim, da sociedade como um todo. Mas o que a gente pode falar de Lady Bird? Aí é um filme totalmente, né, a história de uma mãe e de uma filha, né, tentando se ver, se descobrir ali, né. E esse ano, pensando até numa perspectiva, assim, Globo de Ouro, Oscar e tal, que são os principais, assim, desse começo do ano, muitos filmes com história de mãe e filha, né. Muitos, mães, é verdade, né? Pensa até quem ganhou os prêmios do Globo de Ouro, né. É verdade. Do Eutônia. 3 anúncios para um crime, né, também é uma mãe, né. Sim. Verdade. Ou seja, isso é o que a gente às vezes já comenta nos debates, né? O entorno acaba contaminando os filmes escolhidos, né, pela galera. Sim. Olha, pode até parecer meio inusitado, assim, mas eu não entrei muito nesse hype do Lady Bird. Certo. Embora eu tenha algumas coisas bacanas ali. Eu acho que é um trabalho consistente da Greta, tinha uma estreia honesta. Sim, sim. Mas eu acho que o hype do filme estragou um pouco da minha experiência com o filme, sabe? Porque o filme tem, em alguns momentos, algum frescor, sabe? Até acho que a protagonista tá muito bem, assim, no papel. Isso é muito bom. O filme toca em várias... Ele meio que faz uma... Eu tava pensando nisso. Ele meio que pega os vários clichês da comédia romântica... Não tão comédia assim, dramédia, romântica adolescente, as famosas histórias do coming of age, né? Que já fizeram, enfim, milhares. Pilhas, né? É como se ele fizesse um pupurri desses filmes já feitos, então você consegue ver o filme, você consegue identificar muitas situações com coisas que você já tá cansado de ver, então eu acho que isso quebrou um pouco, assim, sabe? Mas ele meio que ao longo do filme tenta desconstruir. Isso que eu percebi, ele tenta uma desconstrução, então ele... Que é próprio um pouco da adolescência, né? Sim, a adolescência é um pouco isso, né? É uma descoberta, mas também é uma desconstrução do que você imagina que é e você vai viver e ver que não é. Ver que não é nada disso. Então acho que a trajetória do filme é um pouco essa. E aí, como pano de fundo, tem essa história dela com a mãe, que eu acho que é a melhor parte do filme. Essa história complicada dela com a mãe, mas em linhas gerais é um filme de descoberta mesmo, né? Na adolescência, essa fase final da escola, começo da juventude, ingresso na universidade... E morar longe dos pais, a questão da identidade. São muitas coisas novas na vida de qualquer pessoa, né? E o filme ele tenta explorar isso a partir dessas duas personagens. O filme ele é um pouco pelo que eu tava vendo, eu acho que ele é um pouco uma biografia da própria Greta, assim. Porque ela nasceu em Sacramento, e o filme é de uma adolescente, aí a menina ela entra
uma escola de... Ela entra no teatro e a Greta, ela sempre teve esse interesse por teatro. O sonho dela era ser dramaturga, só que ela acabou começando a atuar. Então ela entrou pra esse outro lado e virou atriz e tudo mais. Ela começou a se vincular a uma galera de Nova York que fazia filmes independentes. Eles meio que criaram, ela e uma galera, um movimento que chama Mumblecore, que é uma tradução, assim, por cima, como se fosse geração do resmungo, assim. Ela foi criada meio pós 11 de setembro. Sim, e é uma galerinha de Nova York que falou, vamos pegar nossa câmera e fazer nossos filmes. Então são filmes de baixíssimo orçamento, com iluminação caseira. Na guerrilha mesmo, vamos fazer. Real, roots mesmo. Legal. E aí foram filmes que geralmente eram distribuídos pela internet, geralmente em casas mais alternativas, em cineclubes, enfim, circuitos mais alternativos mesmo. E que eles começaram a chamar atenção em festivais mais independentes, festivais mais lado B, assim. Então eles começaram. E aí ela é... Enfim, aí ela é casada com o Noah Baumbach, né? E aí ela protagonizou Frances Ha, que é dele e tudo mais. E então, que é um pouco essa galerinha, né? Que é um pouco a galera Nova York. É meio a vida deles, assim, né? Sim, e ela começou a chamar atenção nesse sentido. Então, mas ela sempre se interessou por arte, por teatro. Então, isso tá no Frances Ha, né? Isso tá no Lady Bird. Então, acho que tem um pouco dela, tanto no Frances Ha quanto no Lady Bird. Acho que o Lady Bird é bem... óbvio, não vai ser uma coisa literal, mas claro, acho que tem muito da se trajetória contamina dela por isso, né? No filme. Agora, sem medo de tomar unfollow nem nada, Joyce, você diria que o Lady Bird... sem medo de haters. Você diria que o Lady Bird, ele se beneficiou de todo o zum que foi criado ali, né, a partir das denúncias de assédio e tudo mais lá em Hollywood, e para ter feito essa trajetória tão boa, assim, tão positiva. Eu tô perguntando isso porque no fundo o que eu tô querendo te perguntar o filme, ele é tão bom quanto a exposição que ele teve ao longo da temporada de prêmios, na sua opinião? Não, eu acho que a conjuntura e todo esse entorno, né, que o filme tá envolvido, ajudou de uma forma definitiva, assim. Sim. Mesmo. Sim, eu acho que se fosse em outros momentos, o filme poderia passar batido, assim, nível ser indicado a uma ou duas categorias do Globo de Ouro e ser totalmente esquecido no Oscar, assim. Entendi. Eu acho. Sim. Mas é isso que eu tô falando, não tirando valor, mas não, eu lógico, acho que isso impulsionou. Claro. Eu não pirei no filme, assim, eu achei ok, mas eu acho que essa discussão... É importante. Por isso que eu tô falando, eu fico até refletindo, assim, pensando até que ponto essa indicação dela, lógico que se você vai olhar pra trás e falar, nossa, que bom, mais uma mulher foi indicada, porque é realmente muito desigual, é muito bizarra essa desproporção. Sim. Então acho que tem sua importância e eu boto muita fé de que ela vai ser uma diretora que vai ter uma carreira incrível. É isso que eu falei, eu faço um paralelo muito na minha cabeça assim, dela com a Sofia, porque ela caminha nesse cinema independente, mas eu acho que, mesmo que ela caminhe e continue nesse sentido, que eu acho que é o que vai acontecer, ela vai encontrar caminhos e ela vai estar sempre por aí aparecendo. E eu torço por isso mesmo. Tomara. Mas eu ainda acho que ela vai mostrar trabalhos melhores do que Lady Bird, assim. Então eu acho que é importante essa indicação, sem dúvidas. Mas eu tenho certeza que... Vem coisa melhor por aí. Sim. Não é o melhor trabalho da carreira dela. Então, pra gente encerrar o vídeo, Joyce, eu queria... Toda vez nos debates eu pergunto para os meus convidados, inclusive para você, qual era o melhor filme. Lógico que aqui nesse caso a gente tem filmes de tempos diferentes, né? De anos diferentes. É muito difícil você comparar produções de épocas distintas, mas enfim, qual desses 5, né? Desses 5 filmes que a gente citou aqui, pra, sei lá, se a galera não tivesse tempo pra ver todos os filmes, qual é um ou dois, pra ajudar um pouquinho, que você acha que, pra começar, o primeiro que você indicaria pro pessoal? Olha, meu gosto pessoal seria o Piano, Encontros e Desencontros. Mas se eu tivesse que indicar, até porque o Encontros e Desencontros é mais recente, então eu acho que ele é mais acessível mais fácil, e a maioria das pessoas provavelmente já conhecem. Se eu tivesse que indicar, eu indicaria o Piano e Pasqualino. Porque eu acho que é importante. É a primeira mulher. Claro. Eu gostei muito do filme. Então eu acho que, pensando no meu gosto pessoal, seria o Piano. Que assim, eu sou apaixonada. O Piano e Encontros. Mas pra indicar, assim, do tipo, descubra coisas novas, assista seria Pasqualino. Piano e Pasqualino. Legal. Eu acho. Última pergunta, Joyce, pra gente encerrar o vídeo. Você tem esperança, e é só achismo, porque ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, mas você acha que todo esse zoom dessa temporada de prêmios, daquele Globo de Ouro totalmente fora do normal, né, e de tudo que aconteceu desde que os casos começaram a surgir lá,
na indústria americana de Hollywood, podem dar alguma esperança de que isso, de alguma forma, vai se tomar mais cuidado com essas questões daqui para frente? Ou não? Ou a gente vai voltar, a poeira vai abaixar e a gente vai continuar tendo uma questão complicada em relação a essa representatividade dentro da indústria? Não, eu acho que a poeira não vai abaixar. Inclusive, eu acho que é um caminho meio sem volta, assim, sabe? Que bom, né? Sim, mas tinha que E ser mesmo, né? exatamente. Não acho que vai ser uma mudança muito rápida, tipo, do dia pra noite ou em 5 anos. Eu não acho Sim. que vai ser uma coisa meio assim, causa e efeito, rapidinho, resolveu. Não acho. Mas eu acho que é importante esses momentos, né? E essas explosões, assim, até de coisas horríveis, né? Que foram essas denúncias e tudo mais, Sim. que são, enfim, uma desgraça isso, né? Lógico. Uma coisa péssima que pode impulsionar uma mudança que pode reverter em coisas positivas no futuro. Né? Mas acho que é importante a gente passar por esses momentos. E eu, olhando pra trás, eu só fico pensando que a tendência é essa mesmo. Essas várias discussões se intensificarem. Por exemplo, pra mim tá muito marcante, assim, uma coisa recente que aconteceu há, sei lá, 3 anos, acho que 2015, mas que de lá pra cá, pra mim, as coisas só melhoraram. Que foi aquele discurso da Patrícia Arquette. Sim. Quando ela ganhou o Oscar por Boyhood. Sim. Pra mim, de lá pra cá, as coisas só melhoraram. Então eu até fiquei pensando, nossa, será que vai rolar todo esse buzz e daí o ano que vem acabou? Só que não. Se você for ver de 2015 pra cá, muitas questões foram levantadas, muitas problemáticas foram discutidas. Então, eu vejo assim um pouco com bons olhos, assim. Não, você acho que vai ser lento, mas vai acontecer. Não, mas assim, o lento faz parte até da evolução humana, sim. né? Eu acho que você ter um filme como Moonlight vencendo ano passado foi épico. Foi épico, porque o principal concorrente tinha toda a cara de que ia vencer, até pelos prêmios que ele já tinha vencido antes. Globo de Ouro, Producers Guild, tudo, né? Ele ganhou tudo e quando chegou ali na hora que todo mundo esperava, acabou não vencendo. Isso mostra muito também da mudança que a academia vem sofrendo. E que seja assim, né? Que a gente tenha cada vez mais filmes interessantes. E vamos deixar sempre muito claro aqui, né? Moonlight não é um filme ruim. Ele não ganhou porque... Era meu favorito, sim. Com certeza. Bom, gente, obrigado, Joyce. Você sempre... Vamos marcar mais coisas. Vamos, com certeza. Gente, para quem quer conhecer mais aí, eventualmente ainda não tenha visto aqui no canal do meu tio Oscar, Cinemascope. Difícil, né? É difícil, Você já é quase sócio aqui, né? Acompanhe lá o canal do Cinemascope, tem aqui embaixo o link da descrição. E continue acompanhando também os vídeos aqui do canal do meu tio Oscar. A gente volta no próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, tchau.